Olá! Hoje vamos falar um pouco das doenças autoimunes. Mas antes da gente começar a falar dessas doenças autoimunes, a gente precisa entender o conceito de autoimunidade. O que é a autoimunidade? Ela é uma resposta imune específica contra um antígeno ou uma série de antígenos próprios que podem ocorrer por alterações funcionais ou uma resposta imune ou por lesões tissulares. O que é isso? O nosso organismo, nosso sistema imunológico, ele produz uma série de anticorpos e antígenos. O que pode acontecer? O nosso organismo, ele começa a não reconhecer o nosso próprio sistema, tá? Por conta dessas alterações funcionais e acabam reagindo contra o nosso próprio organismo, certo? Nessa reação, vai começar a acontecer a destruição do nosso tecido hospedeiro, ou seja, do nosso organismo, certo? E isso vai caracterizar o que a gente chama de doenças autoimunes. Essas doenças autoimunes, elas vão ocorrer no nosso sistema imunológico a partir do momento que o nosso sistema começa a produzir anticorpos contra componentes do nosso próprio organismo, atacando por motivos variados e muitas vezes a gente nem consegue esclarecer o porquê que esse ataque acontece, tá? Então ele vai atacar vários tecidos, várias células sadias do nosso corpo. É o que a gente fala de uma desordem imunológica, certo? Essa desordem imunológica ela é caracterizada pela diminuição da tolerância a substâncias e componentes do nosso próprio organismo, certo? Então, por essa razão, o corpo confunde as suas proteínas com agentes invasores e começa esse processo de autoimunidade. A gente tem um grupo conhecido de mais de 100 tipos de doenças autoimunes, certo? Essas doenças autoimunes, elas podem ocorrer em qualquer órgão ou sistema do nosso organismo e podem acontecer de maneira simultânea ou por sequência, tá? Sequencialmente em alguns órgãos. Quando a gente fala de maneira simultânea, já foram diagnosticados casos em que a pessoa tinha dessas mais de 100 conhecidas doenças autoimunes, onde a pessoa ela tinha entre 6 a 10 tipos de doenças autoimunes. Então elas podem acontecer de uma forma isolada, tá? Uma doença só apenas pode acontecer, mas elas também podem acontecer de maneiras sequenciais, ou seja, várias doenças autoimunes em um mesmo momento. Essas doenças autoimunes, elas atingem 3 vezes mais mulheres do que homens. Em alguns casos, essa proporção ela pode ser muito mais alta, como por exemplo a questão do lúpus, que a gente vai falar um pouquinho também. No caso do lúpus, ele atinge muito mais as mulheres do que homens, certo? Então, está entre as 10 causas de morte nas mulheres com menos de 65 anos. O que provoca essas doenças autoimunes? Ainda não é conhecida uma causa clara, certo? Para a gente falar o que causa uma doença autoimune. Mas a gente sabe que tem vários fatores que podem desencadear esse desenvolvimento dessas doenças autoimunes, tá? A gente pode falar como, por exemplo, infecções bacterianas, infecções por vírus, toxinas, hormônios, o excesso da produção de hormônios, a falta de alguns hormônios, tá? O estresse está bem relacionado com a questão das doenças autoimunes, a utilização de alguns medicamentos, fármacos que a gente fala, e uma das causas também que a gente tem é a questão genética, a questão de hereditariedade, ou seja, se uma pessoa da sua família tem uma doença autoimune, existe uma probabilidade de você também desenvolver uma doença autoimune, tá? Classificação das doenças autoimunes. Essas doenças autoimunes, elas podem afetar o organismo de diversas maneiras, certo? Podem afetar órgãos, tecidos, glândulas, componentes do sangue, enfim. E como elas podem atacar de maneiras variadas, elas são classificadas como específicas de órgão e não específicas de órgãos. As doenças autoimunes específicas de órgão, elas vão atacar
apenas um único órgão, certo? Vai ser uma doença autoimune, um processo autoimune dirigido contra apenas um órgão. A gente tem vários exemplos, aqui eu coloquei algum para vocês. A gente tem, por exemplo, a questão da tireoide de Hashimoto. A tireoide de Hashimoto é uma inflamação na glândula tireoide, que vai diminuir a questão da produção dos hormônios T3 e T4. A gente tem uma anemia perniciosa. A anemia perniciosa, ela é caracterizada pela deficiência de vitamina B12, certo? Temos a doença de Addison, que já é um distúrbio das glândulas adrenais ou suprarrenais, que são responsáveis pela liberação do hormônio cortisol, por exemplo, tá? Então, nesse caso, ela não vai produzir hormônios o suficiente. E tem a diabetes do tipo 1, que é considerada uma doença crônica, onde o pâncreas ele deixa de produzir ou ele produz em pequena quantidade o hormônio insulina. As doenças autoimunes não específicas ou de órgãos sistêmicas que a gente fala, elas já vão acontecer de uma maneira um pouco generalizada, ou seja, a autoimunidade ela já vai provocar lesões em vários órgãos ou tecidos. Essas doenças sistêmicas, elas são o que a gente considera um pouco mais graves, certo? A gente tem como exemplo a questão do lúpus eritematoso sistêmico, tá? No caso do lúpus, igual a gente falou que as doenças autoimunes sistêmicas, elas vão atingir várias regiões, vários órgãos diferentes do nosso organismo. No caso do lúpus, por exemplo, a pessoa que tem o lúpus pode ter alterações, questão de articulação, na pele, rins, células sanguíneas, no cérebro, coração e pulmões. Uma outra doença também é a questão da artrite reumatoide. A artrite reumatoide ela já vai afetar membranas sinoviais e articulações múltiplas dos órgãos internos. No caso da artrite reumatoide, a gente vai começar a ter em várias regiões do nosso organismo alterações nas articulações. Podem ser nas mãos, nos pés, nos joelhos, certo? E também a gente tem a síndrome de Sjögren. Esse distúrbio do sistema imunológico ele é causado por olhos secos, boca seca, tá? Dificuldade de engolir, por conta das glândulas salivares que são afetadas. De todas essas doenças autoimunes que são conhecidas, nós temos umas 7 principais doenças autoimunes. Nós temos, por exemplo, a esclerose múltipla, que atinge o sistema nervoso central, a asma, que atinge o aparelho respiratório, a doença celíaca, que já vai atingir a região intestinal, eczema e a psoríase. A psoríase, ela pode aparecer em qualquer parte do corpo, tá? Que já vai começar a causar descamação na pele, algumas feridas e descamações na pele. Então, ela pode aparecer em qualquer região do nosso corpo. Temos a tireoide de Hashimoto, que foi uma das que a gente comentou, o lúpus eritematoso sistêmico e também a artrite reumatoide. Aqui vai alguns exemplos de doenças autoimunes. Em alguns casos, elas podem ser separadas também pelo fato em que região que elas acontecem, tá? De acordo com as características que elas vão apresentar. Por exemplo, nós temos as doenças autoimunes na pele. Temos o lúpus cutâneo, dermatites, pemfigo, vitiligo e psoríase. Esses são alguns exemplos. Temos também as doenças autoimune muscular, que entram em questão do reumatismo e também esclerose múltipla. Doenças autoimunes hepáticas, como por exemplo a cirrose, hepatite e colangite. Autoimunes do estômago, que já vão entrar as gastrites autoimunes e anemia perniciosa. Doenças autoimunes do pâncreas, que a gente também comentou, a questão do diabetes do tipo 1.
Doenças autoimunes do intestino, como doença celíaca, doença de Crohn, colite ulcerosa. E doenças autoimunes do sistema nervoso, miastenia e algumas síndromes. Essas são só algumas doenças que a gente pode utilizar como exemplo. Com relação aos sinais e sintomas, os sinais e sintomas dessas doenças autoimunes podem ser confundidos com qualquer outro tipo de doença, certo? Então isso acaba dificultando a questão de como elas são diagnosticadas, tá? O que a gente pode falar de alguns sinais e sintomas são, por exemplo, febre prolongada, mais de 3 semanas, dores nas articulações, manchas vermelhas na face e no corpo também, aftas que não passam, abortos espontâneos e de repetição, psicose, anemia, diminuição ou sensibilidade nas extremidades e vários outros sintomas. Como os sintomas são bem variáveis, isso também dificulta a questão do diagnóstico e muitas vezes a gente não consegue ter um diagnóstico preciso apenas com um tipo de exame, certo? Então a gente vai ter que analisar um quadro clínico um pouco mais abrangente, como por exemplo, questão de história clínica do paciente, se ele já apresentou alguns sintomas e quais sintomas foram esses, histórico da família, se na família existia algumas pessoas que era sabido que tinha essas doenças autoimunes, tá? Isso tudo vai auxiliar no processo diagnóstico, porque a partir do momento que a gente tem essa reunião de dados, o diagnóstico de cada uma dessas doenças vai acontecer de uma forma distinta, certo? A gente tem alguns exames laboratoriais que auxiliam nesse processo de diagnóstico. Algum desses exames vão analisar a questão dos anticorpos antinucleares e citoplasmáticos que a gente fala, ou anticorpos anticitoplasma dos neutrófilos, e outras técnicas também que já vão entrar a questão da imunofluorescência e exames imunoenzimáticos. Com relação ao diagnóstico, eu coloquei para vocês também alguns exemplos. No caso do diagnóstico do lúpus, a gente pode utilizar anticorpos, tá? Conhecidos também como FANREP2, anticorpos anti-estonas e anticorpo anti-SIM, tá? Esses são alguns tipos de diagnóstico que a gente pode utilizar para confirmação do lúpus. Já no caso da artrite reumatoide, a gente vai utilizar um diagnóstico laboratorial que vai ser o fator reumatoide e também anticorpos antipeptídeos cíclicos citrulinados, ou que a gente chama de anti-CPP. O que vai acontecer? Então, para a gente poder formar um diagnóstico mais preciso, como eu falei para vocês, que muitas vezes a gente não consegue fechar o diagnóstico apenas com um tipo de exame, mas e sim fazendo uma varredura no diagnóstico do paciente, no quadro clínico geral do paciente, nós vamos avaliar alguns fatores, como por exemplo, o estudo de reatividade a metais, estudos bioquímicos da inflamação, estudo da flora intestinal e estudo da permeabilidade intestinal e, com isso, o estudo da intolerância alimentar. A intolerância alimentar está bem ligada a todos esses fatores que eu falei. Tratamento. Muitas dessas doenças não vão apresentar cura, certo? Porque a gente tem que lembrar que é uma doença autoimune, ou seja, muitas delas não vão apresentar uma cura, mas a gente pode fazer com que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida. Então, a gente tem uma variedade de tratamentos que podem auxiliar o paciente, nesse tratamento. Tudo vai ser indicado de acordo com os sintomas que o paciente vai ter, de acordo com o tipo de doença autoimune que o paciente vai apresentar. Então, a gente tem alguns exemplos do que pode ser feito. Por exemplo,
Nutrição terapêutica. No caso, quando a gente fala de intolerâncias, entram as intolerâncias alimentares também, que podem desencadear uma doença do sistema, uma doença autoimune. Então, a gente pode adequar a questão da alimentação do paciente, pode-se utilizar técnicas de medicina ortomolecular, biorressonância, homeopatia e homotoxicologia, psicoterapia, terapias pelo movimento, fitoterapia, modulação imunitária, alguns medicamentos e também alguns tratamentos específicos para a imunidade, e também a questão da acupuntura, que já deixou bem claro que a acupuntura auxilia em vários processos do nosso organismo, ajuda na questão do estresse, nas dores, enfim, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, podem me chamar. Obrigada!